Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje nós vamos falar sobre a alma ou o espírito. Tem gente que faz distinção entre uma coisa e outra, tem gente que não faz. Digamos, a parte imaterial do ser humano. Sabemos que somos matéria e somos espírito, a parte imaterial. Quando morremos, o que é que acontece? Com o corpo a gente sabe, ele volta para o pó, ele se desfaz, ele apodrece, enfim, ele se acaba. E com a parte imaterial do homem, a alma, o espírito, ela sobrevive? Se sobrevive, para onde vai e o que acontece com ela? E se ela não sobrevive, né, por que nós cremos na vida eterna? O bom cristão vai responder, nós vamos ressuscitar. Amém? Essa é uma das doutrinas mais esquecidas, no entanto, fundamentais da fé cristã. A doutrina da ressurreição dos mortos. Pois é. Se a alma sobrevive à morte do corpo, qual seria o sentido da doutrina da ressurreição? Dito em outras palavras, se quando eu morrer, eu continuo existindo de algum modo, em algum lugar, de maneira consciente, por que eu preciso ressuscitar? Eu nunca deixei de existir. Né? Por outro lado, o Novo Testamento, além da Bíblia, como um todo, fala da existência da vida após a morte, antes da ressurreição dos mortos. Como interpretar esses textos que trazem estas informações? Né? Como lidar com essa realidade celestial? A fala de Jesus para o ladrão da cruz é um exemplo, né? A manifestação da transfiguração é outro exemplo, e há outras passagens das Escrituras, como no Apocalipse, por exemplo, em que o apóstolo vê gente que ainda não ressuscitou, clamando para que chegasse logo o dia da ressurreição dos mortos, e eles estavam no céu. Eu não sei. Minha mãe costuma dizer que se a morte for um sono, ou seja, se o espírito, a alma, deixa de ter existência consciente, já está ótimo. Ela, e eu a puxei também, né, gosta muito de dormir. E se a morte for um sono, está tudo certo. Mas e se não for? E o que a Bíblia diz a respeito? Vamos investigar. Está no ar o Vejam Só. Estamos mais essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, com presentes para quem participar votando na enquete. Para isso, é votando na enquete que você se habilita para os sorteios que fazemos para os brindes da Agrade. Os convidados de hoje são, nós recebemos mais uma vez aqui, com alegria, o irmão Ezequiel Gomes, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Paz e graça, irmão Ezequiel, tudo bem com o senhor? Graça e paz, Heber, tudo ótimo comigo, espero que com você também, com o pastor Elias e com os nossos ouvintes, um privilégio e um prazer estar com vocês. Obrigado por voltar ao Vejam Só. Eu que agradeço o convite. Quem quiser encontrar o irmão, em que igreja e quando encontra? Bom, eu sou membro da Igreja Central de Jundiaí, de vez em quando prego em algumas outras igrejas por aí também, sou um pouco itinerante como o pastor Elias, né? E pode me mandar um e-mail também, né? O meu e-mail vai ser colocado na tela também, é ezeksalt@hotmail.com, é uma língua estranha, como você mesmo brincou, quando a gente estava colocando ali no GC, né? Seja muito bem-vindo, Deus abençoe. Muito obrigado. Do outro lado, pastor Elias Soares de Moraes, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Ipiranga. Paz e graça, pastor, tudo bem? Amém, reverendo Heber Cucarelli, é sempre um prazer poder estar retornando a este programa que, diga-se de passagem, de uma grande audiência, muito abençoador. Eu quero cumprimentá-lo e também cumprimentar o nosso irmão Ezequiel. Nós nos conhecemos através do Facebook, depois passei até ver algumas postagens dele. E nesta oportunidade eu já quero mandar aqui um beijo, um abraço para minha esposa Débora Soares, para minha mãe, irmã Maria da Conceição, minha irmã Dalila, para minha filha Abigail Soares e o meu filho Davi Soares. Muito legal. Pastor, para achar o senhor é melhor na livraria, né?
Então, ultimamente, quem está ficando mais na livraria é a Abigail Soares. Eu estou me recolhendo um pouquinho, fazendo algumas reflexões, escrevendo um pouco, visto que estou envolvido em bastante palestras em faculdades, em igrejas. Então, e às vezes participo aqui também e escrevendo. Inclusive, por falar em escrever, eu trouxe até aqui um livro sobre o tema, sobre o assunto. O volume? O volume 4, Perguntas Difíceis de Responder sobre a Imortalidade da Alma. É uma obra que foi fruto de alguns debates que tivemos com alguns adventistas por uns dois anos, quase 6 anos debatendo, na verdade, né? E são quase 500 páginas, com cerca de 130 perguntas, e com ênfase naquela suposta ressurreição de Moisés, que ocupa neste livro 130 páginas. E aí, fora isso, nós temos, por exemplo, a origem da alma. A alma é imortal, não é imortal? Se não é imortal, como é que explica a questão sobre o ladrão da cruz? Esses textos que o pastor acabou de apresentar. A questão também sobre a origem da alma, o pré-existencialismo, o criacionismo, o traducionismo e tantos outros textos complicados ligados à questão da imortalidade da alma, que alguns nos acusam de que a nossa herança sobre a imortalidade da alma é uma herança platônica. Então você vai tirar a sua dúvida, será que herdamos de Platão, não herdamos de Platão? São quase 500 páginas. No final, é um bônus que nós trazemos aqui sobre predestinação e livre-arbítrio. Só para dar uma espetadinha nos calvinistas, para não deixar eles quietinhos. Você não podia, senão você não ia dormir de noite, né? E aí é fácil, é só encontrar lá na livraria. Tá. Quem disser que viu o programa de hoje tem desconto? Olha, você neste livro aqui, em todos os livros da minha autoria, você tem 50% de desconto se disser que assistiu o programa Vejam Só, 50%. Você pode estar encontrando esta obra, nós temos agora um site, www.livrariadopastorelias.com.br. Já está ali no GC. Facinho, né? Ou se quiser, vai na nossa livraria também, Livraria do Pastor Elias, na rua Conde de Sarzedas, número 160, loja 27, ou entre em contato pelo zap da Abigail, que é 0 operadora 11 94901 6633. Obrigadão, pastor. Eu que agradeço. Vamos ver o que o nosso querido Zeca preparou para apresentar o tema de hoje. Vejam só. Morte, ressurreição, alma, imortalidade, paraíso, inferno, todos esses termos são muito presentes dentro do meio evangélico e, de alguma forma, todos eles estão muito relacionados. Porém, apesar dos grandes debates teológicos sobre o tema, ainda existe muita dúvida nessa questão. Por isso, hoje o nosso debate é sobre a imortalidade da alma. Ela é imortal? Sim ou não? Temos nesse assunto uma divisão muito grande dentro da teologia. E olha que quando eu digo muito grande, pode acreditar que é enorme, pois são dois olhares completamente diferentes sobre a mesma questão. Temos aquele grupo que responde nossa pergunta com um sim, afirmando que a alma é imortal. Já do outro lado, temos um grupo que responde a nossa pergunta com um não, afirmando que a alma não é imortal. Vamos colocar as duas posições em evidência, mas antes é importante fazermos uma definição sobre a alma. Primeiro, uma questão é muito clara: Deus é o criador da alma. A Bíblia relata que após formar o corpo de Adão, Deus soprou em sua narina o fôlego de vida, fazendo-o alma vivente, ou em algumas versões da Bíblia, ser vivente. Outro detalhe importante precisamos definir em qual momento o tema imortalidade da alma aparece. Isso acontece durante o estado intermediário, tempo entre a morte e a ressurreição. É aqui que aparece a pergunta: o que acontece com a alma depois da morte? Feitas essas ponderações, vamos aos fatos. Temos então dois grupos: os imortalistas, que acreditam que a alma é imortal, e os teólogos que defendem o aniquilacionismo, ou também o sono da alma. Esse segundo grupo acredita que após a morte, a alma dos ímpios será aniquilada. Com isso, não existiria um estado de consciência durante esse pós-morte. Pelo contrário, as almas que não fossem destruídas entrariam em um estado de sono, podemos dizer assim, até o retorno de Cristo. Por outro lado, temos aqueles que acreditam que, na verdade, logo após a morte, a alma já segue o seu caminho, seja ele para o céu ou para o inferno,
já que a ideia é que a morte não é o fim, mas apenas o começo. Se depois de todas essas explicações você ainda parece meio perdido, não se desespere. O nosso debate de hoje está apenas começando. Ainda vamos aprender muito. Por isso, fique ligado. O Vejam Só já está no ar. Pelo menos a impressão que eu tenho é que a maior parte da cristandade acredita na imortalidade da alma. Então, vamos começar o debate, se a alma é imortal ou não, com o irmão Ezequiel Gomes, que defende o mortalismo, né, irmão? Sim. Tá bom? Como é que você responde à pergunta? Bom, a pergunta é, né? A alma é imortal, sim ou não? E a resposta é não. Biblicamente, a alma não é imortal, é exatamente o contrário. A gente sabe que existe uma discussão ampla sobre a natureza humana, e a pergunta pela alma é uma pergunta pela identidade essencial do ser humano, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, segundo Gênesis 1, versos 26 e 27. Quando você vai para a revelação bíblica, você encontra que após Deus formar o corpo do homem do pó da terra, soprou-lhe o espírito, e ele foi feito, se tornou uma alma vivente. Fazer uma leitura dualista deste quadro é praticar uma clara violência exegética. A Bíblia não afirma que o homem tem uma alma, muito menos que a natureza dessa alma seja imaterial, imortal, aprisionada no corpo ou que sobreviva conscientemente fora dele. Esse conceito inexiste por completo na palavra de Deus. Por outro lado, além de não dizer que a alma é imortal, a Bíblia diz o contrário, com clareza insofismável, que a alma morre. Em dezenas de textos bíblicos, vou citar alguns poucos deles. Números 23, verso 10, 31, verso 19, 35, verso 15, verso 30, Josué, capítulo 2, verso 13, Josué, capítulo 10, há uma ampla revelação ali sobre a morte de muitas almas, Juízes, capítulo 16, verso 13, Ezequiel 18, versos 4 e 20, texto clássico, a alma que pecar, essa morrerá. E no Novo Testamento, especificamente, a Bíblia só fala de imortalidade em duas passagens, onde se fala ali do revestimento da imortalidade quando da glorificação dos justos, e fala que Deus é o único que possui imortalidade. Então é claramente específico na Bíblia que qualquer defesa de um conceito de alma imortal tem que partir de uma negação direta desses textos bíblicos para construir uma teologia imaginativa, sem fundamento bíblico, onde os conceitos de alma e espírito têm que ser interpretados de uma forma não bíblica, contrariando o seu sentido óbvio. E aí eu quero deixar um alerta para o espectador: nunca se deixe iludir por interpretações do texto bíblico que confrontam o próprio texto. Se o texto diz a alma que pecar, essa morrerá, qualquer doutrina que ensine que a alma não morre está em afronta e aposição à palavra de Deus. Obviamente que esse é só o início do debate, e eu espero que isso vá ficar claro com o prolongamento do mesmo. Muito obrigado. Esse foi o irmão Ezequiel Gomes, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pastor Elias Soares de Moraes, Igreja Assembleia de Deus Ministério Ipiranga, escritor e apologeta. Como é que o senhor responde a mesma pergunta? A alma é imortal, sim ou não? Então, nós temos aí um claro anacronismo do ponto de vista bíblico acerca da mortalidade ou imortalidade da alma. A Bíblia, eu creio que a alma é imortal e creio na imortalidade da alma porque a Bíblia assim o diz. A doutrina da imortalidade da alma, ela é 100% bíblica. E além de ser 100% bíblica, a doutrina da imortalidade da alma, ela é defendida pelo cristianismo ortodoxo. Eu não quero ser aqui deselegante e dizer que os grupos sectários, bem como os pouco ortodoxos, é que se opõem a essa doutrina, porque o pastor Ezequiel é uma pessoa assim tão agradável, né? Não serei deselegante jamais, mas vamos nos manter dentro do texto. Deus, ao criar o homem, como ele bem frisou, de acordo com Gênesis 1, 26 e 27, ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o mesmo ele não disse acerca dos animais. Apesar deles serem uma criatura vivente, que aí nós vamos ter um trabalho razoável dentro da expressão alma vivente, nefesh hayah,
e a questão do Neshama, que eu acho que é bem interessante nós discutirmos esse ponto dentro do nosso debate, né? Eles não possuem uma alma imortal, como é o caso do homem. E eu quero destacar aqui alguns pontos, pelo menos 4 pontos, bem rapidinho. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar está ligado à antropologia teológica, ou seja, a doutrina que trata do estudo acerca da constituição do homem. Deus, fez o homem a sua imagem conforme a sua semelhança, de acordo com o que nós já apresentamos, Gênesis 1, 26 e 27, também Gênesis capítulo 9, versículo de número 6, e ainda 1 Coríntios capítulo 11, versículo 7, também Tiago capítulo 3, versículo de número 9. O homem, portanto, é dotado de, primeiro, racionalidade, santidade, vontade própria, direção própria, livre-arbítrio e imortalidade. E este ponto o distancia consideravelmente dos animais. Segundo ponto, Deus soprou nas narinas do homem o Neshama, que nós chamamos de fôlego de vida, isto é, o fôlego de vida, para que o homem fosse um ser vivente. E é importante salientar que a palavra hebraica para alma é nefesh, e significa simplesmente ser que respira. Muitos dicionaristas e até mesmo biblicistas têm traduzido nefesh hayah como alma vivente, mas, a bem da verdade, é um ser vivente. E um ser vivente é um ser composto. Terceiro ponto, Deus formou o espírito do homem dentro dele. Isso é muito importante. Além do Neshama, que nós encontramos em Gênesis capítulo 2, versículo de número 7, quando compulsamos as páginas de Zacarias capítulo 12, versículo de número 1, Deus formou, ele não soprou, não foi o Neshama. E vale salientar que o verbo formar ali é yotzer, de yatzar, dando a ideia de um oleiro que está modelando um vaso, ou de um escultor que está esculpindo madeira, o que é diferente do sopro. E, por último, o espírito, a alma do homem é imortal, porque Mateus capítulo 10, versículo 28, assim o diz, e uma das maiores provas de que a alma é imortal encontra-se em Lucas 23, 42, 43. Veja que o ex-ladrão da cruz, que de acordo com a tradição chamava-se Dimas, e o seu amigo da cruz chamava-se Gestas, ele fez um pedido muito interessante para Jesus. Ele disse assim: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E o que prontamente Jesus respondeu: hoje, ou digo-te, hoje estarás comigo no paraíso. Agora, a grande questão para encerrarmos é a seguinte: ora, se o homem não tem uma alma imortal, ou se a imortalidade não é uma doutrina bíblica, como Jesus poderia ter levado o ladrão da cruz naquele mesmo dia ao paraíso? Ora, o corpo do ex-ladrão foi para a sepultura e ele não ressuscitou, até hoje. Então, o que Jesus levou ao paraíso a não ser a sua alma imortal? Portanto, o fato de Jesus ter levado o ex-ladrão naquele mesmo dia ao paraíso é uma prova irrefragável, insofismável, indubitável, inquestionável e incontestável de que a alma é imortal e que a doutrina da imortalidade da alma é 100% bíblica. Opor-se a essa verdade é bater de frente com a Bíblia Sagrada, nossa única regra de fé, prática e fonte de autoridade. Como nós vimos a citação do irmão Ezequiel, ele citou mais o Antigo Testamento, mas não podemos esquecer que a revelação ela é progressiva. Doutrinas que não estavam claras no Antigo Testamento ficam claras no Novo Testamento. O irmão Ezequiel, por exemplo, compartilha da mesma fé de que na doutrina da Trindade. Mas eu gostaria que ele me apresentasse textos claros no Antigo Testamento sobre a doutrina da Trindade, especificando cada pessoa. É claro que ele não vai conseguir, porque essa doutrina está explicitada no Novo Testamento. Da mesma sorte, a doutrina da imortalidade da alma está claríssima no Novo Testamento. Bom, agora é sua vez aí de casa de se manifestar. Você ouviu 2 eruditos e vai continuar ouvindo ao longo do programa, mas você tem que votar na enquete, né, para concorrer ao brinde.
Vamos lá, na página do programa na internet, vejamsó.com.br, você encontra a seguinte pergunta. Você acredita que a alma ou o espírito é... Vamos lá, primeira resposta. Imortal, pois veio de Deus quando ele soprou nas narinas de Adão. Então, a parte imaterial do ser humano é imortal, já que veio de dentro de Deus. Segunda resposta, ela é mortal, pois sem isso, a doutrina da ressurreição dos mortos perde sentido, né? Quem que vai ressuscitar e para quê, se a pessoa não deixou de viver, né? Enfim. Terceira resposta, que é a minha, eu não sei. Vou ficar sabendo no final do programa. Mas agora, nesse momento, eu não sei. Votou na enquete, você se habilita ao sorteio. E hoje nós vamos, a Grade mandou para nós o livro A Jornada de Israel, comentários sobre o Antigo Testamento, né? Sobre a história da peregrinação de Israel no deserto. Está aqui, da Abba Press, tá bom? Esse vai ser o presente da Grade. E se você quer conhecer a Bíblia, liga para a Grade. Amanhã, agora não tem ninguém lá, mas amanhã você pode ligar no horário comercial e se informar, tá? 0 operadora 11 3115 0819. A Grade tem o curso bíblico em todas as filiais, no Brasil inteirinho, e tem outros cursos. Tem curso de canto, uma novidade, né? Vai aprender a cantar, aprender a tocar violino, aprender a tocar teclado, vai aprender a gerir uma igreja. Nós temos o curso de gestão eclesiástica, tem o curso de capelania, tem o curso para obreiros, tem o curso de evangelismo, tem o curso de análise bíblica, tem também o curso de teologia, de pós-graduação em teologia, tem um monte de curso na grade. Você vai se informar direitinho e saber quais são os cursos que existem na filial perto de você, porque aí depende, né? 0 operadora 11 3115 0819 em São Paulo, tá bom? Vamos lá. Quanto tempo eu ainda tenho, dona Angélica? Vamos para o intervalo, voltaremos já já apertando os meus dois convidados aqui no Vejam Só. De volta com o programa Vejam Só, agora para o momento mais legal. Olha, maio tá indo, aí vem junho e acabou. Então você trate de fazer a sua foto logo e postar no Facebook logo para você concorrer ao sorteio do Vejam Só. Quem assiste ao Vejam Só, no final do semestre a gente vai fazer esse sorteio. E entre os presentes, entre os brindes, né, o prêmio, está a diária de um final de semana em Monte Verde, sul de Minas Gerais, na pousada Estrela Alpina, que é de primeiríssimo mundo, com direito a um jantar romântico preparado pelo pastor Marcelo da Missão Horizontes. Quer dizer, jantar ungido, abençoado, né? E romântico ainda por cima. Olha, as dependências, tanto do Hotel Guanxi quanto da Estrela Alpina em Monte Verde, ambos são ligados à Missão Horizontes, é de cair o queixo, é sensacional. Aliás, as igrejas deviam presentear os seus pastores com um final de semana lá, ou na Missão Guanxi ou na Estrela Alpina em Monte Verde, principalmente agora que vem o frio. Monte Verde é uma cidade lindíssima, não é uma cidade, é um distrito de Camanducaia, no sul de Minas, mas é lindíssimo, é maravilhoso, vai gente do mundo inteiro, só os brasileiros que não conhecem, né? É muito legal lá. E o pessoal da Missão Horizontes é fantástico. E você pode ganhar um fim de semana lá, a diária do fim de semana. Então, faz a foto, né? Além de outros brindes que a gente vai ter aqui, como, por exemplo, a Enciclopédia Assuntos Teológicos, editada pelo pastor Jamierson de Oliveira, principalmente para quem não fez curso de teologia. Essa enciclopédia traduz na linguagem comum os principais conceitos da teologia. Muito uma bênção. É que eu não tenho nenhuma aqui para mostrar, mas a gente vai receber e depois eu mostro para você, tá bom? Vamos lá, a primeira foto de hoje é da Catarina Botoeni. Tá aí a Catarina, ela é de Pirassununga, no interior de São Paulo, e quem bateu a foto foi o marido, o Carlito, né? Tem que informar, porque já que ele não aparece na foto, e se essa for a foto premiada, vai o marido, o Carlito, e a Catarina, né? Carlito e Catarina, olha que casal bacana. A segunda foto de hoje vem de Barueri,
na Grande São Paulo. É o Luiz Paulo. Valeu, Luiz Paulo. Grande abraço para você. Deus abençoe o povo de Barueri aí na Grande São Paulo. Terceira foto de hoje é de Campo Grande, lá no Rio de Janeiro. Flávio e Cíntia Moreira, lá de Campo Grande, no Rio. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Um ósculo santo. Muito obrigado pela audiência, viu? Na próxima foto aqui do Itaim Bibi, da capital paulista, o Joab Lima. Valeu, Joab. Se você quiser, como você mora na capital, você pode vir assistir a gravação ao vivo do programa. Basta combinar a data e os detalhes com a Giovana pelo Facebook, tá bom? E a última foto de hoje vem lá de Rio Claro, cidade onde nasceu a minha mamãe, a Maria Gilza. E quem bateu a foto foi a Emily, que é netinha da Maria Gilza. Valeu, Emily. Obrigado por ajudar a vovó. Se a foto for sorteada, vem você e a vovó aqui para Monte Verde, tá bom? Deus abençoe o povo de Rio Claro. Aliás, eu estive em Rio Claro alguns anos atrás, pelo Ministério da Igreja Assembleia de Deus. Ministério... e agora? Belém, Madureira... Não. Ipiranga... Esse aqui de trás, perto da Barra Funda. Barra Funda? Falhou agora. Mas um ósculo santo para o povo da Assembleia de Deus lá de Rio Claro. Deus abençoe todos vocês. Vamos lá. Irmão Ezequiel, antes de mais nada, eu queria que o senhor explicasse para nós, eu fiquei numa dúvida com a matéria de abertura. É verdade que ser mortalista é o mesmo que ser aniquilacionista? Bom, são questões diferentes, ainda que interligadas. Na grande realidade, toda a situação da compreensão da natureza da alma, a sua existência na Terra, o que acontece após a morte e depois da ressurreição, obviamente que existem pessoas que, vamos pensar o seguinte, têm uma visão mortalista, mas não creem no aniquilacionismo. Às vezes isso é possível acontecer, especialmente em talvez teologias menos desenvolvidas e menos coerentes. Mas no geral, sim. No geral, quem é mortalista acaba acreditando no aniquilacionismo, mas eu não vou falar assim em nome de todos os mortalistas ou de todos os aniquilacionistas. O senhor é? Eu, com certeza. Então, mas a dúvida que me suscitou é a seguinte: o aniquilacionista não crê em nenhuma punição pós-morte? Não. O que acontece é o seguinte, a realidade não é exatamente essa. Então. Existe uma... Foi o que a matéria deixou entender. Mas o que acontece é assim, para que o ímpio seja punido pós-morte, ele tem que ressuscitar. Aí, claro... Tanto que você tem o texto clássico de João 5. Até aí tudo bem. Haverá ressurreição para a vida e haverá ressurreição para a morte, para o juízo. Então, após a ressurreição do ímpio, ele será punido. Mas, no estado intermediário, ele partilha do sono tanto quanto o justo que morre. Então, o aniquilacionismo, na verdade, é posterior à ressurreição. Exatamente. Aí a aniquilação total, ela vem após a ressurreição, que é quando o texto de Apocalipse 21 descreve, desce fogo do céu e consome todos os ímpios, aí a aniquilação completa e definitiva. Que não acontece na morte. Quando o ímpio morre, ele ainda vai ter que ressuscitar e enfrentar o juízo. Tá, muito bem. O senhor ouviu atentamente as palavras do pastor Elias, assim como ele ouviu as suas. Sim. Como é que o senhor responde a ele? Olha, primeiro de tudo, esta noção de que eu citei mais o Antigo Testamento do que o Novo, até foi por uma questão de economia, né, do tempo, porque a gente entende que o Novo Testamento e o Antigo Testamento estão em harmonia e não em contradição. Se o Antigo Testamento dissesse que a alma morre e o Novo Testamento dissesse que a alma é imortal, você teria uma contradição interna na Bíblia e um problema grave. Então, usando o exemplo, por exemplo, da Trindade, que foi a pergunta que o pastor Elias fez, apesar de não ser o tema do programa, vamos pensar que o Antigo Testamento dissesse: Deus é um e somente uma pessoa e não pode ser o Filho e não pode ser o Espírito. E você entende o problema que isso criaria para a doutrina da Trindade? A Bíblia dizendo especificamente que assim não é ou que assim esse é o problema que o Antigo Testamento cria para os imortalistas quando diz que a alma morre. E com isso eu gostaria não simplesmente de dizer, mas de provar. Gostaria de passar um para você, Heber, e você pode passar um para o nosso amigo Elias também. Aqui eu tenho alguns poucos exemplos bíblicos onde a Bíblia fala que a alma morre. Eu coloquei o texto em hebraico, o texto da Septuaginta em grego e o texto em português. Aí você dá uma olhada e vê o seguinte:
Números 23, verso 10. Quando a nossa Bíblia em português diz que eu morra a morte dos justos e o meu fim seja como o deles, é o quê? É que a minha alma morra a morte dos justos. Você tem aí o termo nefesh e em grego o termo psirrê. Aí você tem, por exemplo, em inúmeros outros textos, Números 31, Números 35, você tem do outro lado Josué 2, Josué 10, Ezequiel 18, verso 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai também a alma do filho. A alma que pecar, essa morrerá. É impossível você defender uma noção de imortalidade da alma diante da ameaça divina, a menos que você a esvazie de sentido e de conteúdo e diga que Deus está mentindo, que Deus não está querendo ser levado a sério. Se ele está dizendo que a alma vai morrer, é porque, obviamente, a alma morre. E o Novo Testamento é muito claro também nessa mesma direção. O próprio texto de Mateus 10, 28, que o pastor Elias diz que é uma das provas da imortalidade da alma, diz exatamente o contrário. Você não deve temer aquele que não é capaz de matar a alma, que é o homem, mas Deus é capaz de fazer perecer a alma no inferno. O verbo ali perecer é o mesmo verbo traduzido como matar em Mateus 2, verso 13, onde Herodes queria matar Jesus assim que ele nasceu. É o mesmíssimo verbo. E Deus pode matar a alma no inferno. Isso não é a única revelação no Novo Testamento. Você tem, por exemplo, a ideia, tanto em Lucas, onde o verbo é traduzido por eliminar, essa ideia do matar, do terminar a vida. E você tem também em Marcos 8:36, onde se fala assim, né, que você pode ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E a noção de perda da alma ali é uma noção de morte, como muitos outros textos do Novo Testamento nós podemos citar. Então não é verdade que essa é uma doutrina do Antigo Testamento superada por uma nova luz. Essa superação implicaria em contradição na palavra de Deus. Assim, obviamente, porém, entendemos que existem amplas tradições e polêmicas a respeito do fato do Novo Testamento ter sido escrito em grego. Existe uma cultura grega em torno do assunto muito forte. Existe, no tempo intertestamentário, a ideia do judaísmo, vamos pensar assim, palestino e o judaísmo da diáspora. Esse judaísmo da diáspora desenvolveu, sim, ideias de imortalidade da alma num conceito judaico, mas isso se afastando do Antigo Testamento e isso não se reflete no Novo. A antropologia do Novo Testamento é absolutamente coerente com a antropologia do Antigo Testamento, indicando a mortalidade da alma. Pastor Elias. Bom, em primeiro lugar, eu quero desfazer aqui uma argumentação que eu chamo isso da tática do espantalho. Eu não disse que o Antigo Testamento está em contradição com o Novo Testamento. Isso aí foi quem acabou de criar foi o irmão Ezequiel. Eu apenas disse que a ênfase, a clareza da doutrina da imortalidade da alma está no Novo Testamento, visto que a revelação ela é progressiva e muitas doutrinas que nós hoje apresentamos nas nossas igrejas, por exemplo, sobre a volta do Senhor Jesus, a salvação, por exemplo, dos gentios, isso não está claro no Antigo Testamento. A doutrina, por exemplo, da Trindade não está claro, até porque quando nós compulsamos Devarim 6:4, Shema Israel Yahveh Eloheinu Yahveh Echad. Então, ouve Israel, o Senhor teu Deus é um só. Então está sendo claro que é um, mas não significa que é um Yahid, um absoluto. Por isso existe o monoteísmo absolutista. Nós não somos monoteístas absolutistas, somos monoteístas, mas acreditamos que esse monoteísmo ele é composto. É uma unidade composta. Só que busque clareza no Antigo Testamento e vê se você encontra. Você vai encontrar clareza no Novo. Então os dois não estão em contradição. Uma doutrina que é embrionária no Antigo Testamento, ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo e a sua clareza aparece no Novo Testamento. Segundo ponto que eu gostaria também de destacar é a questão do nefesh e de psirrê. Nefesh é a palavra hebraica que aparece no Antigo Testamento e psirrê no Novo Testamento. Eu acho que faltou o nosso irmão Ezequiel dizer para o nosso telespectador que essas palavras são polissêmicas. Elas não podem ser tomadas com apenas um significado em todos os textos bíblicos. Psirrê e nefesh pode significar alma, pode significar sangue, pode significar pessoas, pode significar várias coisas, assim como a palavra ruach,
pode significar o Espírito Santo, pode significar o espírito do homem, pode significar o espírito do animal, pode significar fôlego, ar, vento. E como é que nós descobrimos o significado de cada uma destas palavras? Descobrimos a partir do seu contexto. O Antigo Testamento tinha uma antropologia muito mais voltada para a questão somática, para a questão do soma, do corpo. Por exemplo, quando nós tomamos como base o livro de Eclesiastes, nós devemos interpretá-lo à luz daquilo que o autor disse, a vida debaixo do sol. Os autores do Antigo Testamento, eles não tinham a mesma luz que um Paulo, que é o doutrinador da igreja. A revelação que Paulo tem, e aí que está, que Antigo Testamento e Novo Testamento, eles se complementam como o negativo e a revelação. Tipo e antítipo. No Antigo Testamento falava-se de Cristo, mas ele não estava revelado. Havia a tipologia do tabernáculo, das peças do tabernáculo, mas a revelação completa vem no Novo Testamento. Agora, quando ele lê, por exemplo, aqui Mateus 10, 28, precisa explicar melhor. Mas eu ainda, nós vamos trabalhar esse texto, quero aqui desfazer um mito, já que ele falou sobre a evolução do conceito de imortalidade da alma. Um mito de alguns autores, ou melhor, de alguns mortalistas, de alguns adventistas, conhecidos como tenetopsihitas, que é o termo técnico para a pergunta que o senhor fez para ele, sobre o aniquilacionismo, que vem de thanatos, morte, mais psirre, alma. Os tenetopsihitas, aqueles que acreditavam na morte da alma. Esse pessoal não é novo, não. Eles surgem a partir do 2º século, ou melhor, 200 anos antes de Cristo, por exemplo. Os saduceus não acreditavam na ressurreição, porque eles tinham uma certa influência grega, não acreditavam na ressurreição dos mortos, não acreditavam em espírito, não acreditavam em alma, não acreditavam em inferno, não acreditavam em um monte de coisa. E eles conseguiram fazer os seus adeptos, os seus seguidores, que ainda continuam propagando a doutrina da mortalidade da alma, o tenetopsihismo. Outro mito que os tenetopsihitas criaram é que a doutrina da imortalidade da alma, ela é proveniente da filosofia platônica. E aí é que está um grande problema, inclusive alguns deles chegam até a usar um grande teólogo chamado Oscar Cullmann, e muitos leem Oscar Cullmann, mas não conseguem entender o que ele realmente está dizendo no seu livro. Primeiro, a imortalidade da alma, a partir da perspectiva platônica, neoplatônica e dos seus seguidores, e até mesmo socrática, ela é uma imortalidade diametralmente oposta ao conceito cristão. Em Platão, imortalidade da alma é imortal porque ela é incriada. Ela tem um aspecto divino. Ela não tem a sua origem em Deus. Portanto, ela é eterna. E para Platão, o corpo era a prisão da alma. E a grande salvação do ser humano estava quando o corpo morria, então a alma era liberta para voltar para o seu estado de origem. E por isso é que Sócrates, ao tomar a cicuta, não teme a morte, porque esse conceito platônico, esse conceito socrático da imortalidade da alma, estava inextricavelmente vinculado com esta filosofia, com essa visão religiosa, até porque as disciplinas estavam também inextricavelmente vinculadas. Então, qual é o ponto de vista da imortalidade da alma a partir da perspectiva cristã? É que a alma tem a sua origem em Deus. E que Deus é imortal, como ele citou, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, diz, aquele que ele só tem a imortalidade. Mas espera um pouquinho, será que só Deus tem imortalidade? E os anjos, conforme Mateus capítulo 22, versículo 29 a 33, que nós seremos semelhantes aos homens, aos anjos, porque não podemos mais morrer. A imortalidade em Deus é diferente da imortalidade no homem. A imortalidade em Deus, ela é essencial. A imortalidade em Deus faz parte do seu ser, faz parte dos seus atributos. Ele não a possuiu de ninguém, ao passo que a imortalidade do homem, ela é comunicada e foi comunicada, como nós temos o texto de Zacarias capítulo 12, versículo de número 1, que Deus formou o espírito dentro do homem. E para fechar a questão, eu continuo com a mesma pergunta que eu gostaria que o irmão Ezequiel respondesse. Se a alma não é imortal,
E se a doutrina da imortalidade da alma não é bíblica, como justificar a entrada do ex-ladrão da cruz naquele mesmo dia no paraíso, uma vez que ele morreu e foi sepultado, mas seu corpo não ressuscitou? O que foi para o paraíso? É claro que foi a sua alma imortal. É isso que eu gostaria que fosse respondido, já que não existe imortalidade da alma, como é que ele morrendo, Jesus diz: hoje estarás comigo no paraíso. O que é que foi o paraíso, o corpo ou a alma? Irmão Ezequiel? Essa é uma questão muito clássica, mas antes de respondê-la, eu vou dizer para você assim algumas considerações. Eu também não disse que os termos não são polissêmicos. A gente entende que uma das grandes complexidades dos debates, não somente bíblicos, mas num sentido geral, é que às vezes as pessoas, ao usarem um termo em comum, estão querendo dizer coisas diferentes. E, obviamente, o hebraico é uma língua bastante antiga, bastante pobre, mas não no sentido pejorativo. Num sentido, realmente, uma língua com um vocabulário menor do que o inglês, do que o português atuais que a gente tem. Então, de fato, uma mesma palavra pode significar muitas outras coisas. Só que assim, a ideia da mortalidade da alma, ela não depende de que o termo nefesh tenha um único sentido. O fato é que a Bíblia descreve a morte de almas o tempo todo. Em muitos textos, em muitos momentos, até o texto clássico, a alma que pecar, essa morrerá. E não tem o que fazer. Assim, vamos pensar o seguinte, não tem como a alma ser imortal e esse texto estar correto, porque é uma ameaça vazia, e nesse ponto você não tocou. Além disso também, eu não creio que a doutrina da imortalidade da alma tenha uma origem pagã. Eu creio que ela tem origem satânica, é bem diferente. Porque quem pregou a doutrina da imortalidade da alma primeiramente foi Satanás no Jardim do Éden. As compreensões pagãs de que a alma sai do corpo e vive num estado XY e tal, são reflexos dessa esperança diabólica que o diabo coloca no ser humano para minimizar o seu problema da morte e aí, obviamente, ter uma esperança de transcendência. Então, é toda uma questão diabólica. Além disso também, o texto de Lucas 23, o texto clássico do ladrão da cruz, ele é obviamente muito debatido, e não somente, vamos pensar assim, no mundo adventista. Existe a ampla polêmica que você muito bem conhece da preposição. Jesus está dizendo que ele estaria no dia hoje, ou ele estaria garantindo no dia de hoje que um dia ele estaria no paraíso. E isso muda a perspectiva radicalmente e sem fazer nenhuma agressão à leitura do texto. Vamos pensar o seguinte, hoje garanto que você estará no paraíso. É diferente de dizer, hoje você estará no paraíso. E o texto bíblico não diz, hoje estará no paraíso. O texto bíblico diz, hoje eu garanto, você estará no paraíso. Então Jesus, na sua cruz, na sua morte, está prometendo ao ladrão da cruz que ele estará no paraíso. Mas aquilo não aconteceria naquele dia, e muito menos numa alma imortal, negando toda a antropologia bíblica do Antigo e do Novo Testamento, inventando uma doutrina diabólica e pagã em meio de uma situação onde o texto não diz, isso é muito importante também. Jesus não disse, você sairá do seu corpo na forma de uma alma imortal, imaterial, e estará no paraíso. Ou seja, são completas inferências em conceitos que não são encontrados na Bíblia, porque se você tiver que fundamentar essa ideia em outros textos, por que você crê que a alma é um ser consciente, imortal, que sai do corpo, que isso aconteceu com o ladrão da cruz? Você não tem nada para oferecer. Agora, quando eu digo que a alma dele morreu, eu tenho que oferecer, é o texto bíblico, a alma que pecar, essa morrerá. Nós fomos ouvir a opinião dos crentes na Crentolândia. Foi lá, né, que foi feito o Povo Fala? Acho que sim. Vamos ver o que nós apuramos lá. A gente está falando sobre a imortalidade da alma. Na sua opinião, a alma é imortal? Sim ou não? E por quê? Não, ela não é. Acredito que não, mesmo porque ela é o que volta para Deus quando a gente morre. Então eu não acredito na imortalidade da alma. A alma para mim é eterna, né? Então ela vai para Deus ou não. Então eu acredito que a alma ela não morre jamais. A partir do momento que a gente aceita Cristo, né, a gente está cuidando da salvação da nossa alma, né? Então não é imortal. Sim, a palavra do Senhor fala que a alma é imortal. Eu acredito na Bíblia, então eu creio que a alma ela é imortal. Tá vendo como é difícil? Tá vendo como é importante o debate desse? Você está ouvindo dois eruditos. O que acontece hoje aqui no Vejam Só, como em outras ocasiões já aconteceu e Deus queira continue acontecendo, é algo muito raro, né?
você tem um encontro de duas vertentes bastante distintas, de pessoas que creem no mesmo Deus e vão partilhar a mesma salvação e o mesmo céu, né? Isso é muito importante. Ouça com atenção, anote os argumentos, discuta as suas conclusões com o seu pastor, porque o objetivo aqui não é ver quem tem razão, é entender o que a Bíblia está ensinando, que é isso que importa. A gente vai para o intervalo, voltamos já já com o último bloco do Vejam Só. Estamos de volta com o programa Vejam Só, discutindo a mortalidade da alma. Temos aqui o pastor Elias Soares de Moraes, ministro da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Ipiranga, erudito, escritor, apologeta, e o irmão Ezequiel Gomes, membro da Igreja Adventista Sétimo Dia, que é professor de doutrina, né? E que está aqui mostrando os porquês podemos compreender que a Bíblia ensina que a alma morre. O pastor Elias está dizendo que a Bíblia não diz que a alma morre. Bom, pastor, a argumentação do irmão Ezequiel convenceu o senhor? Olha, mas nem de longe. Em primeiro lugar, ele continuou no mesmo discurso, rodando em círculo. O senhor também. Ele continuou rodando em círculo. Por quê? Porque o Antigo Testamento, ele não vai tratar da questão da alma, no sentido de nefesh, como parte imaterial. Não está tratando como parte imaterial. O Novo Testamento é muito mais claro ao apresentar a alma como a parte imaterial do homem. Por exemplo, nós vamos trabalhar primeiro o texto que ele está fugindo dele, que é Lucas capítulo 23, versículo 42 e 43. E depois nós vamos dar a resposta convincente para o que ele disse. E antes disso, veja que o discurso dele é inflamado e ele foi discipulado. E eu vou mostrar. O senhor também foi, pastor. Não, mas olha o discípulo. Quem foi o seu mestre ou a sua maestrina? Os enganos de Satanás. Quando nós falamos, por exemplo, aqui sobre a senhora Ellen White, às vezes nós somos interpelados e falamos, mas o debate não é sobre Ellen White. Realmente, mas é sobre os escritos dela. E aqui o que ela escreve é justamente o discurso que ele acabou de apresentar. Olha o que ela diz. Satanás começou com seu engano no Éden. Disse a Eva, certamente não morrereis. Esta foi a primeira lição de Satanás sobre a imortalidade da alma. E ele tem prosseguido com este engano desde aquele tempo até o presente. Participaram da árvore proibida, e então a espada inflamada foi colocada em redor da árvore da vida, e eles foram expulsos do jardim do Éden. Enfim, ela diz, olha, o fruto da árvore da vida deveria perpetuar a imortalidade. E aí o que é que ela diz? Em consequência dos erros populares da imortalidade da alma e do interno estado de miséria, Satanás tira vantagem de outra classe e os leva a considerar a Bíblia como um livro não inspirado. Então, quem divulga isso aqui são as literaturas de Ellen White, que a imortalidade da alma é uma doutrina satânica, mas agora ela vai ter que engolir isso, apesar de não estar aqui. Ele está fugindo do texto de Lucas, capítulo 23, versículo 42 e 43. Então, vamos ao texto explicar, e eu gostaria que ele explicitasse, que ele enrolou, girou em círculo, mas não esclareceu o texto. Lucas 23, versículo 42... O ex-ladrão da cruz, que a tradição chama de Dimas, diz o seguinte, Senhor, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. A perspectiva desse ladrão era teleológica, era para o futuro. Mas Jesus lhe dá um lenitivo e diz, não é quando eu vier, é hoje você estará comigo no paraíso. E a própria pergunta dele, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, já é uma demonstração clara de que ele acreditava na imortalidade da alma. Porque se ele acreditasse que Jesus, ao morrer, seria aniquilado, por que ele pediria para Jesus, no seu reino, quando voltasse, então lembrasse dele? Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Diferente do que ele acabou de citar, dizendo, eu te garanto hoje. Isso é coisa da Testemunha de Jeová, da tradução do Novo Mundo da Testemunha de Jeová, é que ele está usando a mesma expressão, até porque são da mesma origem, né? Então vamos aos fatos. 74 vezes essa expressão de Jesus, na verdade, está escrito no Novo Testamento, 74 vezes. Das 71 vezes, sempre a vírgula ou os dois pontos são colocados depois do verbo grego lego, que é digo. Mas somente na Bíblia das Testemunhas de Jeová, e agora também na cabeça do pastor Ezequiel, é que ele vem depois do advérbio de tempo, como querendo dizer, na verdade digo hoje, aí faz uma pausa,
estarás comigo no paraíso, como se isso fosse para o futuro. Mas nós temos, por exemplo, nos textos de Marcos, capítulo 14, versículo 30, das 71 vezes, em Marcos, capítulo 14, versículo de número 30, esta mesma expressão com o advérbio de tempo, onde aparece no texto majoritário grego, onde aparece também no texto receptus, nos textos gregos de credibilidade, são mais de 5.800 manuscritos, trazendo a vírgula depois do verbo lego, apesar de que, em princípio, o grego não tinha pontuação, mas quando eles pontuaram, foi uma convenção acadêmica de que a vírgula deveria vir depois do verbo lego. E a vírgula em grego equivale a 2 pontos. Em Marcos capítulo 14, versículo de número 30, nós vamos encontrar, e aqui nenhum adventista e nenhum dos aniquilacionistas fazem questão. Olha só. E disse-lhe Jesus, 2 pontos, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Ali está a vírgula também. Em João capítulo 8, versículo de número 58, veja o que está escrito. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que, vírgula, aqui nós temos novamente um advérbio de tempo. Antes que Abraão existisse, eu sou. Nós temos 3 advérbios de tempo, todos colocados depois do verbo e nunca depois do advérbio. Logo o que Jesus disse foi, hoje estarás comigo no paraíso. Ora, se Jesus disse que hoje o ex-ladrão estaria com ele no paraíso e o corpo do ex-ladrão foi para a sepultura, o que é que foi com Jesus para o paraíso a não ser a sua própria alma? Segundo ponto, a questão da alma. A alma é polissêmica. Por exemplo, em Mateus capítulo 10, que ele citou, versículo de número 28, olha o que está escrito. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Aí vem a segunda parte que eles gostam. Então Jesus está deixando claro, não é nenhum autor do Antigo Testamento, ainda que todos são inspirados, mas é o próprio Senhor Jesus dizendo, não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Ou seja, se alguém chegar com uma metralhadora e metralhar você, o seu corpo vai morrer, mas a sua alma não morre. Aí vem a segunda parte do versículo. Temei antes aquele que pode fazer perecer, não diz matar. Esse verbo foi criado por ele. Fazer perecer, aí é que está. O verbo que aparece é diferente daquele de matar. É apólime. E apólime aparece cerca de 90 vezes no texto grego. E nenhuma vez que ele aparece tem o significado de aniquilação. Porque aparece como destruir, como estragar, como perder uma ovelha, como desgarrar uma ovelha, mas nunca como aniquilar. Portanto, eles podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Jesus pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E o que é perecer? Tornar totalmente inútil, tornar imprestável. Vocês querem um exemplo? Um carro, vamos aí um Bugatti Veyron, que dá cerca de 407 a 410 km por hora. Ele vem nesta velocidade e bate num poste. Quando as pessoas passam por aquele Bugatti Veyron, eles vão dizer o quê? Olha a situação deste carro. Por quê? Porque ele continua sendo um carro, apesar de destruído. Então ele não foi aniquilado. Da mesma sorte, a alma, ela vai perecer no inferno, mas não será aniquilada. Tá bom. Vamos lá. Irmão Ezequiel, sua vez. Bom, a gente percebe, assim, uma grande quantidade de falácias, mas eu não quero dizer isso como um ataque pessoal. O pastor Elias muito cordial comigo e, assim, tranquilo, numa boa. Agora entendo. Toda essa argumentação, ela foge ao que a Bíblia ensina. Percebam que, por exemplo, eu não fugi do texto do paraíso. Não, entenda? Eu falei uma coisa muito simples. Por exemplo, você apelou para a polissemia
por exemplo, do termo nefesh, que ele pode ser entendido de várias maneiras diferentes. Aí você coloca algumas frases onde é sempre entendido da mesma maneira, então lá em Lucas tem que ser entendido da mesma maneira. Não, a polissemia indica que você pode ter uma construção frasal querendo significar uma coisa em um texto e ela significar outra coisa em outro texto. Além de que os exemplos que você deu não são idênticos ao exemplo do hoje estarás comigo no paraíso, inclusive tem teses, doutorais, mestrados, etc., a respeito disso. E não só no meio adventista. Outra coisa, sobre o texto de Mateus 10, 28, que é um texto recorrentemente usado pelos imortalistas, é interessante que o texto ensina exatamente o contrário do pretendido. Então, por exemplo, a primeira parte do verso, né, os que não podem matar a alma, é interpretada em direção da imortalidade. Mas a segunda parte do verbo, você começa a ter um grave problema. Por exemplo, assim, ele vai dizer que o verbo grego, ele não tem o sentido de aniquilação. Mas veja bem, o verbo grego usado em Mateus 2, verso 13, né? Então o texto diz, e tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho e disse, disponha-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Então, o texto, ele não está dizendo aqui aniquilar, está dizendo matar. Então, ou seja, Deus pode matar a alma, Deus pode fazer isso, se o homem não pode fazer. Além disso, se você vê o texto paralelo no livro de Lucas, capítulo 12, versos 4 a 5, o termo alma não aparece. Olha que fantástico. E o texto diz o seguinte, digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar pode lançar no inferno. Sim, digo que a esse deveis temer. E aí a questão é a seguinte, a gente sabe que Mateus escreveu para uma audiência judaica, ele cita muito o Antigo Testamento e etc. E Lucas escreveu para uma audiência grega. Quando Lucas vai registrar esse ensinamento de Jesus, ele não fala nada sobre a alma ser morta, ou, aliás, não poder ser morta, até porque ele poderia criar uma confusão nos seus amigos lá gregos. Além disso, para terminar, a origem da compreensão mortalista da alma não tem nada a ver com Ellen White, pelo amor de Deus, pastor. Entenda o seguinte, Oscar Cullmann não acredita na imortalidade da alma, ele não é adventista que crê em Ellen White. Você entende? John Stott não acredita na imortalidade da alma. Ele não é um adventista que crê em Ellen White. Porém, Ellen White fez uma profecia a respeito do pastor Elias. E eu vou dizer para vocês agora. Grande Conflito, página 521, ela diz o seguinte. Com o intuito de sustentar doutrinas errôneas, alguns apanham passagens da Escritura, separadas do contexto, citando talvez metade de um simples versículo, como prova de seu ponto de vista, quando a parte restante mostraria ser bem o contrário o sentido. Ellen White falou sobre você, pastor. Muito bem. Irmão Ezequiel, em primeiro lugar, você continua com o mesmo argumento falacioso e pegando a palavra fora do seu contexto. Quando diz que queriam matar Jesus, queriam matar o quê? O corpo. Quando o texto Mas também... o verbo é matar. Quando o texto... Opa, eu não te interrompi. Desculpa, o verbo é matar. Eu não te interrompi. Então, quando diz assim, ele quer matar o menino, ali está dizendo matar o corpo. E Jesus disse, olha, não temos que podem matar o corpo. Lá também queriam matar o corpo de Jesus. É isso que você não pode enrolar o telespectador, porque é uma tática adventista, como o seu amigo Leandro Quadros tentou fazer aqui. Peraí, pastor Ives. Agora um leigo perguntando. Vamos lá. O verbo no original do texto de Lucas, que fala sobre a alma no inferno. Isto. Jesus fala que é para temer fazer Deus, perecer. Porque faz perecer. Esse verbo é o que aparece em Mateus O no mesmo sonho de José? Não. Ali não ele é está dizendo que é. É assim, não, apoio. olha agora. Sim. Pega o texto aí. Até Pega aqui, o texto grego. O que eu quero mostrar para ele é o seguinte, não é isso. O que eu quero mostrar para ele é o seguinte. Vamos colocar na é internet. que o verbo apolimi, aí é que ele não entendeu a lição do dia. Ele precisa voltar para o curso básico de teologia. Mas eu também, porque eu também não estou entendendo. E voltar a conhecer os verbos gregos. Em primeiro lugar, você precisa voltar para uma classe... Mas se for o mesmo verbo, ele está isso, certo. mas espera um pouquinho. Mas é isso aí que ele precisa voltar para a classe de catecúmeno, classe, não sei como é que se diz, classe sabatina da Ellen White, lá na Igreja Adventista, para aprender esse verbo grego. Em primeiro lugar, esse verbo aparece 90 vezes no Novo Testamento. E das 90 vezes, esse verbo ele é polissêmico. O que significa isso? Que o mesmo verbo tem significados diferentes de acordo com o contexto. O verbo, quando é aplicado
em Lucas 23, 43, tem um significado. Quando aplicado em Mateus capítulo 10, versículo 28, como nós dissemos, ele tem outro significado. Quando aplicado em Mateus 2, versículo 13, tem outro significado. Em Lucas 12, versículo 4, que ele citou sobre vida, o significado ali é vida. Então, são significados diferentes que ele está querendo dar a entender para o telespectador que tem o mesmo significado. Isso aí é tática de quem não conhece contexto bíblico e tenta enrolar. Então, deixa eu explicar agora melhor o texto que ele está acabando de explicar. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Não pode matar. A alma não pode morrer. Aí na segunda parte, desmentindo a vovó White, que está cheia de contradições nos livros dela, que eu sou capaz de apresentar. Eu quero saber qual é o verbo que aparece lá em grego. Apólime. Pronto. E lá em Mateus? Aí é que está, mas eu acabei de explicar, vou ter que retratar tudo de novo, rebobinar. Não, aí não, peraí. Deixa eu desenhar então, peraí. Não precisa. O que eu quero dizer para o senhor é o seguinte. É o mesmo verbo, só que com um significado diferente. Não, mas aí quem é que vai impor o significado? Não. O contexto. Não, pastor. O hermenêutica não tem contexto. Não, nas minhas aulas de exegese... Então o senhor não usa contexto em hermenêutica. Nas minhas aulas de exegese, não leva em consideração o contexto. Claro, mas pega os usos que aparecem. Então o senhor leva... Esse é um uso possível. Pera um pouquinho. Pastor Elias. Em hermenêutica... não se deve interpretar uma palavra fora do seu contexto. Por exemplo, a palavra casa. Casa pode ser casa de camisa, de botão. Casa pode ser casa do cachorro. Casa pode ser a casa de Deus. Da mesma sorte se aplica no grego. Não, pastor Elias. Uma palavra tem que ser interpretada de acordo com o teu contexto. Todas. E agora, lá no verbo, e lá em Mateus, capítulo 10, versículo 28, na segunda parte, apólime. É diferente, é fazer perecer, não é aniquilar. Fazer perecer porque o tradutor quis pôr essa frase, a alma não é aniquilada. Nenhuma vez você vai encontrar aniquilar como significado do verbo apólime. E para fechar a questão, porque ele está fugindo e está tentando dar um significado diferente e está tentando, as 90 vezes que a frase aparece na Bíblia, ele está querendo dar o mesmo significado, nós vamos para 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, porque são várias citações no grego que vai apresentar... O que diz 2 Pedro 2, Vamos ver? Porque eu preciso do tempo. Enquanto o senhor abre aí, eu só quero dizer o seguinte. A questão do aniquilacionismo não está em discussão aqui. Então, não, pastor, entendeu? A questão é que... Esse verbo pode não ser usado para o aniquilacionismo quando a gente discutir aniquilacionismo. Então, deixa eu explicar para o senhor. Vamos lá, não, vai para Pedro. Senão a gente não acaba o debate. Justamente, só que aniquilar, pastor... Mas ele não falou que aniquilacionismo é só que para eles, pastor. O senhor está usando uma doutrina adventista. Espere um pouquinho. Não é esse o debate. Eles, meus telespectadores, é para você que eu estou falando agora. Aniquilar, matar para um adventista é aniquilar, é deixar de existir. Amém. Quando uma pessoa morte, ela deixa de existir e ela só volta a existir na ressurreição. Amém. E depois ela deixa de existir para sempre. Então, é aniquilação, porque somente a aniquilação pode fazer alguém deixar de existir. E aqui Jesus está dizendo que a alma não pode deixar de existir. Ela continua existindo e foi provado isso com o ladrão da cruz. Porque ele morreu, seu corpo morreu, mas sua alma foi para o paraíso. Agora olha a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Lê de novo, por favor. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. De acordo... Não, mas eu não expliquei o texto. Tá fácil. O versículo 4, ó. O versículo 4 vai falar de prisão de anjos. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Aqui, da mesma sorte, o ímpio, quando ele morre, a sua alma ela fica sob castigo. O verbo grego que aparece ali é kolozomenos, que dá a ideia, porque ele é um particípio presente. E a ideia do particípio presente é de continuidade na prisão. Portanto, ele não é aniquilado, ele continua preso. Apocalipse capítulo 6, versículos 9 a 11 e capítulo 20, versículo de número 5. Aquelas almas... haviam sido degolados, as pessoas haviam sido degoladas, haviam sido mortas, os seus corpos haviam sido mortos, mas eles continuavam existindo e clamando de forma consciente na presença de Deus. Deixa eu pegar o texto de Pedro aqui. Irmão Ezequiel,
Fala dos castigos, do castigo dos ímpios em Pedro, por favor. Absolutamente simples. Os aniquilacionistas não negam que existe um castigo, como eu falei. Vai haver a segunda ressurreição, serão castigados, serão consumidos, enfim. Então, não cremos num castigo eterno, de sofrimento eterno, simplesmente isso. Mas durará algum tempo. Durará algum tempo, Só claro. que ele está falando diferente, que ele está sendo reservado em castigo para o dia do juízo. O juízo ainda não aconteceu e eles já estão no estado intermediário sendo castigados. No texto de Pedro? No texto de Pedro. Lê, por favor. Essa é a questão. Assim, Lê, olha só, explique. essa leitura Aí sim. do texto de Pedro, ela é uma leitura totalmente enviesada, onde você coloca conceitos que não estão presentes no texto dentro dessa ideia. Então o texto diz o seguinte: então, no original. o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reserva sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andaram em paixões imundas, etc. e tal. Reserva sob castigo. Sim, não, sem problema nenhum, não há nenhuma dificuldade. Agora entendam, isso não está dizendo que isso acontece no período intermediário numa alma fora do corpo. Do juízo. Não, tudo bem, mas ok, mas entenda. Isso não é intermediário entre a morte e a ressurreição? Não, mas entenda, aqui não falou da morte. Mas precisa? Não, claro que não precisa. Olha, Aliás, claro que só, precisa. Ele vai castigar... Onde é que o texto fala da morte? Mas espera um pouquinho. Meu querido, olha aqui. Onde é que fala que eles morreram, Você acabou de saíram ler do No corpo? paralelo, quando ele Você- menciona os anjos aprisionados. Justamente, Sim, aprisionados. veja bem. Esse paralelo tá claro. Não, velho. Tá veja bem, claríssimo. não existe nenhum paralelo que demonstre o texto as pessoas fora do corpo sofrendo antes do O anjo juízo. está fora do corpo, em prisão eterna lá. Mas veja bem, o anjo ele tem o seu corpo Deixa eu ler de novo, numa pastor. matéria Olha aqui, dele. ó. Olha só, versículo 9. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo. Ou seja, para o dia do juízo, será que o juízo, eles estão sendo reservados, mas o juízo não é agora. O juízo vai acontecer. E eles estão sendo reservados sob castigo. Agora, meu querido, Mas a já que você reserva- trouxe grego e trouxe hebraico, a eu reserva gostaria que não você quer fizesse... dizer Espera um fora do pouquinho. corpo. Eu gostaria que você fizesse uma exegese gramatical do texto, porque o verbo aqui, ele está num particípio presente que dá a ideia de continuidade. Essas pessoas morreram porque você mesmo leu o restante dos versículos, olha. Mas principalmente diz que eles aqueles que, morreram. segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia e desprezam dominações atrevidos, É uma coisa obstinados, presente. receiam blasfemar. Essas pessoas Uma coisa viveram presente. em Não, pecado, presente. viveram em pecado, Vivem. como também os anjos que estão aprisionados, estão sendo mantidos em castigos, essas pessoas estão sendo mantidas sob castigo. É isso que eu gostaria que você trabalhasse o grego, Então, porque agora dá você, tempo, então, porque eu vou falar, você se pastor. exibiu, olha aqui, ó, você se exibiu aqui com o texto de hebraico, pastor, deixa mas eu ele garanto falar, que você senão o nem lê isso programa aqui. vai acabar. Tá bom. Tá, Lê, Vai lá. pastor, eu O vou senhor dizer pra sabe você. ler. Vai. Bom, primeiro de tudo, o texto não diz que esse castigo acontece na forma de uma desencarnação da alma, onde a pessoa está reservada num estado intermediário, sofrendo para um dia do juízo, onde vai sofrer eternamente. Tudo isso é absolutamente imaginativo. Ah, então Deus ele conserva as pessoas. Hoje o ímpio sob castigo, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não, mas e ele você tá vai confundindo. agora. Então eu quero saber como é que ele explica. Se não é na morte, é quando? Mas é que tá, olha o que o texto diz. Essas pessoas, Vai cair elas no calvinismo. andam em paixões imundas, menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, etc. e tal. Tá. São pessoas que estão vivendo debaixo da ira de Deus enquanto vivem, porque não se submetem a Deus, aos governos, à verdade, É o ímpio. à realidade. É o ímpio. O perdido. E ele está reservado para o dia do juízo. Não, mas está sob castigo, debaixo de castigo. Mas eles estão castigados sob Olha a ira que de não Deus. estão Mas castigados, entenda. eles estão sob claro que castigo. estão. Agora entenda. Independentemente, a palavra castigo não cria essa fantasia de uma alma fora do corpo. Explica no grego para mim, por gentileza. Não, veja bem. Eu não Tá estou com o texto grego o teu Novo aqui. Testamento. Está aqui. Não, mas Por isso gentileza, pouco leia importa. pra nós. Entenda. Leia pra nós. Eu sei ler o grego, mas E esse não é explique. o ponto. Não, mas leia e explique. Não, mas entenda. Entenda uma coisa. É que a argumentação do pastor Elias, irmão Ezequiel, Ah. é que o verbo em grego significa que essas pessoas já estão sendo castigadas Já estão debaixo do até o dia do juízo. É isso que ele está dizendo. Justamente, Por até isso que o ele dia quer que o do senhor leia juízo. no grego. Não, ok, não tem problema. Agora entenda uma coisa. O texto não diz que esse castigo acontece numa alma fora de um corpo. Não, mas está dizendo Mas que tá eles estão. escrito Então como é que isso. eles Não, estão? É o onde corpo. que está escrito Se a ele alma está fora do sendo corpo? castigado e o ímpio vive muito bem, como é que ele está sendo E é castigado? até o dia do juízo. Veja bem. Olha só, quanto falta para chegar o dia do juízo? Eles estão debaixo de castigo, mantidos debaixo de castigo. Como os anjos em Como prisão. os anjos em prisão do Esse é capítulo o 2, paralelo versículo aí. 4. Veja bem. Sai dessa, Ok, meu querido. agora, a questão é a Vamos lá, seguinte, você vai falar. é tudo muito mais simples do que se supõe. Porque quando você impõe ao texto bíblico
uma realidade que ele não traz, um conceito que ele não traz, você cria uma ideia absolutamente fantasiosa de que isso aqui é ímpio fora do corpo, no estado de alma, sendo castigado. O texto Se não é, então diz explique, é isso que nós queremos saber. Acabei de falar, são ímpios, pessoas debaixo da ira de Deus, sendo castigadas pelos seus pecados. Até o dia do juízo? Como que essa pessoa vai durar tantos anos? Não é Matusalém? A vida toda, as pessoas Não é Matusalém, meu amigo. Ok, mas aí que tá. O texto não diz que isso acontece fora do corpo. Não acontece para a alma. Não acontece para pessoas mortas. Agora, outra coisa, eu gostaria de terminar. Olha só. Deixa ele falar, peraí. Onde foi citado dentro desse contexto o texto de Apocalipse 9, onde se fala das almas que clamam debaixo do altar. Bom, para terminar, a ideia é a seguinte: uma leitura literal e imortalista do texto de Apocalipse 9 é um argumento também bastante recorrente. Isso demonstra... Que de segunda de Pedro não deu para explicar mesmo, a completa falência da teoria da imortalidade. Veja o seguinte, o texto de Apocalipse 6, ele não afirma a imortalidade das almas que estão ali clamando por vingança. Assim como, quando, por exemplo, o sangue de Abel é derramado e clama a Deus pelo que Caim fez, aquilo não quer dizer nenhuma alma fora do corpo clamando a Deus. Tanto que na própria Bíblia a palavra alma é sinônimo de sangue em alguns momentos, falando da fisicalidade do contexto. Além disso, o texto fala que a alma da carne, aliás, a alma da carne está no sangue, Levítico 17, verso 11. Dessa maneira, não existe nenhuma noção em Apocalipse 9 de que existem almas imortais fora do corpo clamando lá no paraíso. O que tem lá, então? Aliás, além disso, o texto do Apocalipse, por exemplo, capítulo 18, fala que a Babilônia comercializa almas humanas. Obviamente é um texto simbólico, ninguém vende alma no cartório. E no final, Apocalipse 20, verso 4, fala das almas dos decapitados que agora vivem durante os 1000 anos após a volta de Jesus e a ressurreição. Isso indica que o texto de Apocalipse 6 é um texto simbólico. O texto de 2 Pedro não fala de morte e de alma em lugar nenhum, é simplesmente um espantalho para inventar em torno da ideia do castigo, como se esse castigo fosse contínuo, até fora do corpo e etc. E a ideia simplesmente é que, o que é difícil explicar, pastor Elias, é a alma que pecar, essa morrerá. Isso você não explica. Eu explico. Então explica. Em 2 minutos. Em 2 minutos. Porque senão o programa acaba. Em primeiro lugar, olha, porque ele ficou todo enrolado, não conseguiu sair de A alma que Pedro. pecar, essa morrerá. Olha aqui, ó. Oide Kyrios Eusebes ekperasmu, ruestai adicus de eis remeras crisios. Eu estou lendo que é isso aí? Eu estou lendo 2 de Pedro 2,9. Tá, mas sabe o Senhor, a alma que pecar, aos essa morrerá. piedosos de tentação livrar, aos ímpios, porém, para o dia do julgamento, sendo punidos reservar. Uma interpretação literal. A outra tradução aqui, ó, da RA, é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Ainda mais, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo para serem castigados. A outra tradução, Bíblia de Jerusalém, Pastor, é certamente porque o Senhor sabe libertar os piedosos da provação e reservar os injustos sob castigo à espera do dia do julgamento. Agora quer e a alma que pecar? Acabou o programa, pastor. Não dá tempo mais. Eu vou ter que fazer um tema. Alma é pessoa. Alma não é a parte material. É só ler o contexto, o telespectador. Porque o que ele está querendo aqui é enrolar. Porque a alma ela é polissêmica e o significado de Ezequiel 18, 4 e 20 é pessoa. A pessoa, porque as pessoas estavam praticando pecado. Meu tempo acabou, pastor. Meu tempo pessoa. Acabou. A gente volta, pastor. Não, vou fazer o seguinte. Ó, simples. Vou fazer 2 debates. Cadê eu? Ó. Vamos lá. Eu vou fazer 2 debates. Um sobre Pedro. Vamos fazer. Só sobre Pedro. E outro sobre a alma que pecar, essa morrerá. Ok? Se vocês quiserem, podem vir vocês 2 mesmos, tá bom? Agora, ficou muito claro para o telespectador uma coisa, assim como ficou para mim também. Quem lê o texto, lê com uma lente anterior. Quem não quer crer na imortalidade da alma, não consegue enxergar isso em Pedro. E quem não quer crer na mortalidade da alma, não consegue enxergar isso no texto lá da alma que pecar, essa morrerá. Que é pessoa. Então, veja bem, a pressuposição teológica condiciona a interpretação. Meu conselho pastoral para você, meu telespectador, minha telespectadora, ore e busque iluminação do Espírito Santo, porque ele vai te guiar à verdade. Embora seja de um lado ou de outro, todos nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo e vamos receber aquilo que tivermos feito por meio do nosso corpo. Tá? A alma morrendo ou não, nós vamos chegar diante do juízo final.
Isso é o que conta. E aqueles que estiverem em Cristo terão vida eterna. E a gente se encontra no próximo. Vejam só, se Jesus não voltar, quem que ganhou o livro? O João Santos, lá de Campinas. A gente se despede aqui. Deus abençoe a todos. Amém.